quando a Bíblia está a afirmar categoricamente de que conhecereis a verdade te libertará, não está a falar de uma outra pessoa que não seja Jesus. A liberdade só está em Cristo Jesus. Não existe um outro nome na qual nós podemos encontrar liberdade total que não seja Cristo Jesus. Paz do Senhor, paz e graça a todos vocês. Que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas. Esse é o programa O Positivamente com Adalgisa Brite. É com muito prazer partilhar esse canal contigo, minha gente. Nos acompanhe até o final. Hoje temos um incrível tema. Incrível tema, imagina. Batalhas espirituais é o nosso tema de hoje. Com um grande homem de Deus que, na verdade, tem muita experiência para te falar com respeito a isto. Ele não é só, ele é um grande pastor. Vou se apresentar para você. Recebem o pastor Emanuel. Glória a Deus, Pai do Senhor. Amém. Sou o pastor Manuel Bunga, assim que sou chamado. E também em nome do registro mesmo, Manuel Bunga. Então estamos aqui para falar sobre este grande tema, batalha espiritual. Amém. Amém. Pastor, seria bom se apresentar. Quem é o pastor? Na verdade, sou servo de Deus, ministério na qual me foi comissionado. Tenho estado a sentir da parte de Deus, né? Pastor, ministério apostolado. Amém. Sim, Amém. que é um ministério na qual ela tem muita semelhança com o ministério profético, tem semelhança com o ministério evangelístico, ou seja, ministério evangelista, e ainda também ministério apostolado. Mas temos estado a sentir da parte de Deus que somos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então podemos entender que és um apóstolo. Sim, na verdade sou. Amém. Sim. Amém. Como é que é o nome da igreja? A igreja chama-se a Igreja Cruz que Gerou Vida, Amém. mas nós estamos inseridos na Igreja de Reavivamento, Cira. Ou então, antigamente era Cira, mas agora é Ireua. Ireua. Certo. Amém. Sim. Amém. Entrando naquilo que é o nosso tema, que é a batalha espiritual. Pastor, o que podemos entender sobre a batalha espiritual? Ok. Mais uma vez, a paz do Senhor, povo de Deus. Na verdade, quando vamos falar de batalha espiritual, em outras palavras, estamos a falar sobre confronto. Confronto. Só que é um confronto que tem a ver com o mundo espiritual. Nós estamos a querer dizer, de forma religiosa, estamos a querer dizer uma guerra entre o bem e o mal. Certo. Então, quando é uma batalha, nós encontramos, existe batalha no mundo físico, existe batalha no mundo espiritual. E propriamente estamos a falar do mundo espiritual. Quando estamos a falar do mundo espiritual, estamos a dizer que são aquelas batalhas invisíveis, certo? E Paulo nos descreve no livro de Efésios, capítulo 4, capítulo 6, aliás, a partir do versículo 10, 11, nos fala sobre da mesma batalha, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes nas regiões celestiais. Então entendemos nós que a batalha não é carnal, mas em si é espiritual. É uma luta, é verdade, mas não uma luta em si física, mas é uma luta espiritual. E nós conseguimos ter esse reflexo no nosso físico. Certo, porque na verdade o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Como assim? As coisas, antes que se materializem no mundo físico, primeiro começa no mundo espiritual. Então existe um mundo espiritual. Exatamente, existe. Isso não é uma questão de, não uma utopia, nem uma fantasia, é uma verdade que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, dizia eu, que o Paulo nos descreve bem em Efésios capítulo 5, do 10 ao 11 para baixo,
diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes, né, que residem nas regiões celestiais. Logo, quando Paulo está a descrever sobre a batalha espiritual, isto aqui não é uma utopia, é uma realidade. Até porque acho que a serva de Deus já teve essa experiência do tipo, foste para a cama dormir, tiveste um sonho e depois o mesmo sonho se materializou. Sim. Ou seja, já aconteceu que nós fomos para dormir e percebemos que também não é sonho, mas tivemos assim aquilo que no profético chama-se visão aberta. Okay. Isso Tipo, não chega a estar ligado com o sonho? Não, a visão aberta não tem nada a ver com sonho. O sonho é sonho, visão é visão. Oh. E até porque nós entendemos sobre sonho, sobre visão, sobre revelação. Então, a visão, a gente pode estar assim, acordado e o mundo espiritual está, ou seja, a nossa visão espiritual abrir-se. Sim. Você vê imagem, mas não vê com olhos físicos. Ok, você está em pé. Certo. Mas está a ver coisa que ninguém do teu lado está a ver, só você quem está vendo. Certo, mas na verdade também não olhamos assim com olhos físicos. Não. Os olhos físicos não enxergam, mas nós olhamos com olhos espirituais, aquilo que se chama-se visão. É do tipo, é como uma tela estivesse aberta e nós vimos imagem. E ao mesmo tempo, sobretudo os que têm, há uns veem imagem e também ouvem, do tipo, aquilo, visão e audição. Eu posso ver e também ouvir. Sim, pelo menos os que são muito usados em dons proféticos, eles sabem bem. Como é que descreve isso? Vocês já conseguem dar conta como é que podem descrever isso? Sim, conseguem, porque por causa dos dons que trabalham conosco, por causa dos dons que está dentro de nós, nós conseguimos perceber que esta não é uma visão normal. Ou seja, esta é uma visão, este é um sonho. Amém. Ou do tipo, existe, por exemplo, a minha experiência, dias há que eu vou para a cama dormir e percebo que não estou a dormir. Ou seja, estou a dormir, mas eu fico como se estivesse acordado. Estou a ver imagens, estou a receber informações da parte de Deus. Amém. Minha experiência pessoal. Ok. Sim, naquilo que é a batalha espiritual, né? Acho que quando fala-se de batalha, entendemos que é uma guerra. Certo. É uma luta nesse sentido. Certo. Podemos entender que antes das coisas, assim como o pastor acabou de falar, das coisas acontecerem no nosso físico, ela começa muito antes no mundo espiritual. E como é que eu posso dar conta de que isso que está para vir, ou seja, de que está a haver um trabalho espiritual que é contra mim, que está a haver qualquer coisa ali que não é segundo a vontade de Deus, mas no mundo espiritual? Ok. Simples. Na verdade, vou falar muito aí para o povo perceber. Amém. Na verdade, quando está a se falar dos dons, a Bíblia nos fala sobre 12 dons, está lá em Coríntios 12. E um dos dons que a Bíblia destaca muito é o dom de discernimento. Amém. Logo, quando está a se falar de dons, do dom de discernimento, é a capacidade de perceber quando é que esta informação é espiritual ou não, por intermédio do discernimento. Ou do tipo, eu vou dormir e estou a ter uma visão, ou estou a ter um sonho, ou mesmo uma revelação, como aquilo que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, quando se encontrou com o mestre, quando o mestre estava ali orientado para escrever o livro de Apocalipse. Repara que João está na ilha de Patmos, aquilo é uma visão aberta que João teve. Estava trancado na ilha. Sim. E João foi digamos, arrebatado. Certo, a Bíblia diz que ele foi arrebatado de sentidos. Ele viu um mestre assim no físico, mas no espírito. A Bíblia diz que é claro que ele foi a visão que ele teve é espiritual, mas ele não teve só uma visão, ele teve uma revelação. Revelação que significa de que
Ele não precisava descodificar, porque a mensagem já estava descodificada. Sim. Ele apenas poderia falar aquilo que o mestre poderia lhe orientar, é já a revelação. Agora, a diferente de visão. As visões nós podemos receber, mas ainda sem entendimento. Tal. Então, vamos precisar do discernimento. O discernimento é que vai nos capacitar a entender que tipo de informação estamos a receber. Vamos supor um espírito de morte. Sim. Eu estou a sonhar que estou a ser perseguido. E óbvio que nem toda perseguição tem a ver com espírito de morte. Existem perseguições que não Sim, têm nada a ver com a morte. com a morte. É, com privatização de certas coisas. Certo. É apenas uma batalha, mas não quer dizer que a nossa vida vai ser ceifada. Mas existe aquela revelação, aquelas visões, por exemplo, aqueles sonhos, que nós percebemos que é um espírito de morte. Nós estamos a ver, por exemplo, a nos perseguirem, somos apanhados, estamos a ser mortos ou a ser enterrados ou a realizarem um óbito, mas você estás a dormir. Você está a perceber que é uma batalha ali e você estás a lutar para poder te escapar daquela situação, mas tudo dentro do sonho. E quando acordamos, muitas das vezes acordamos assim meio que perturbado, nosso espírito perturbado, e queremos entender. Então, nada mais, nada menos que não possamos entender, que não seja uma batalha espiritual que a gente passou. Ou tipo, ainda tem aqueles casos também que não tem nada a ver com, por exemplo, não tem a ver com espírito de morte, mas também tem a ver com, por exemplo, mulheres que sofrem de espírito de mulher da noite. Homem da noite. Sim, marido da noite, mulher da noite. São batalhas. São batalhas espirituais. Por que são batalhas? Porque, primeiro, é que Deus não nos fez para ter relações com esse tipo de espírito. E são entendidos como espírito, também chegam a ser mesmo pessoas reais. Na verdade, quando se fala de espírito, é porque é força do mal que está ali a imperar. Mas, normalmente, o que impera, se não forem demônios, pode ser feiticeiros ou bruxos da família ou mesmo da vizinhança que se aproveitam das situações e nos atacam no mundo espiritual. Sim. Amém, amém. E como se livrar disso? Não, porque há pessoas que estão mesmo a lutar com isso, pastor. Certo. Estão a lutar com isso, já estão, se calhar, já deram muito. Agora, será que optam pela forma errada? Será que tem uma forma correta de como se livrar dessas coisas? Sim, a forma correta não é outra. Não existe um outro elemento de combater o mundo espiritual que não seja Cristo Jesus. Jesus nos fala muito bem em Mateus 12. Diz que quando Jesus encontra um menino que estava aí com espírito de epilepsia. Espírito de epilepsia, uns pensam que é uma doença assim fisiológica ou então uma doença assim natural. Mas se estudarmos bem o mundo espiritual, a doença de epilepsia é uma doença espiritual. Porque repara que quando Jesus aproxima-se ao menino, ele declara que o espírito abandonasse no corpo do menino. Sim. O menino convulsionou e ficou liberto. E pegou o menino e entregou aos pais. E repara que depois a história não para por ali. Jesus disse, e ali estava os fariseus, os judeus estavam ali. E eles não davam-se bem com o mestre. E, em vez de acharem que foi uma bênção, o mestre ter liberto o menino, ainda começaram a acusá-lo de ele faz este trabalho com o espírito de Beelzebub. Sim. Mas Jesus diz que não. Nenhum diabo não liberta diabo. Ou seja, diabo não combate diabo. Então, Jesus ainda repete isso no livro de Lucas. Ainda fala a mesma história, até porque são livros sinóticos. Então, Jesus diz que não existe nenhum espírito mau que combate outro espírito. Então, se eu não sou da parte do mal, então é porque o novo reino chegou. Sim. Como não bastasse, se eu estou a expulsar esse demônio, então é porque o espírito que está em mim não faz parte. Certo. Então, respondendo de forma clara à pergunta,
a única forma das pessoas serem libertas desses espíritos, desses combates, só tem que ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Pastor pegou um ponto muito interessante. As pessoas que são atormentados, têm problemas graves espirituais, mas são pessoas que fazem parte de uma determinada igreja. E essas pessoas vão em casas, digamos assim, casas escuras, né? Casas de curandeiros. Vão em casa de curandeiro, alegando que esse curandeiro não mata galinha, esse curandeiro não me dá... Há muita justificativa para essas pessoas. E como é que essas pessoas, qual tipo de conhecimento que essas têm que ter? Na verdade, a Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia está a afirmar categoricamente de que conhecereis a verdade vos libertará, não está falando de uma outra pessoa que não seja Jesus. A liberdade só está em Cristo Jesus. Não existe um outro nome na qual nós podemos encontrar liberdade total que não seja Cristo Jesus. Então, quando estamos em Cristo Jesus, automaticamente nós somos livres. Porque quando Jesus entra em nós, Jesus não entra só porque, por vezes, o que muitos pensam, vir para Jesus é só para a salvação. Mas Jesus não é só para a salvação, Jesus é um kit completo. Por isso é que Paulo vai nos dizer que Jesus em nós opera em tudo e em todos. O que é tudo e em todos? Em tudo que nós somos, consiste em Cristo Jesus. Então, quando estamos em Cristo Jesus, a liberdade é nossa como direito, como filhos dele. É basicamente isso. Então, deixar um recado para o povo angolano, o povo de Luanda, o mundo em geral. O mundo sofre porque o nível da ignorância é tão maior, porque eles ignoram a verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Então eles preferem caminhar nos seus deleites. Acham que caminhando a forma do seu entendimento estaria a dar solução nos seus problemas, mas não. A solução só podemos encontrar em Cristo Jesus. Uma verdade é que também há pastores que não ajudam. Há pastores que, por experiência, já vi, pastores que não entendem batalhas espirituais. E uma igreja dessa, como é que caminha? Se o próprio pastor, quando fala assim, de uma irmã está possuída, uma irmã está passando por combate, ele às vezes não crê. E também não só o pastor, eu gostaria também de dizer sobre aquela água que usam, água e fumaça. Porque há pastores que não oram, simplesmente dão aquela garrafa d'água e a fumaça. Incenso. É isso. Olha, acho que eu cresci num meio, para já, até se calhar eu teria dito isso de antemão. Primeiro, o meu progenitor, a pessoa que me gerou, os meus pastores, na pessoa, por exemplo, do pastor Abel, e entre outros servos de Deus, pastor Pedro, pastor Júnior, pastor Alberto, e todos eles. Eu, pelo menos, eu cresci num seio que o que rege é a Bíblia. Nós crescemos dentro das Sagradas Escrituras e fomos bem estruturados, biblicamente falando. Fomos bem doutrinados, fomos bem treinados. Então, nós não usamos um outro artifício que não seja a palavra. Amém. Quer dizer, não quero dizer que não tem outros meios que se usam, porque a Bíblia é clara, por exemplo, em Tiago 5, se irmos no versículo 13, versículo até o 16, por ali, no 13 e o 14, ele orienta também a usar azeite. Sim, orientar a usar azeite. E muitas das vezes também usa-se água. Muitas das vezes há quem também usa sal, mas não temos como um ritual, como uma doutrina. Vale recordar que depende
vale recordar que aonde nós passamos, nós não tivemos isso. Agora, mas o Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus não é limitado, Deus não é estático. Eu, por exemplo, já cheguei a fazer trabalho espiritual assim, de libertação, a orar com alguém que estava mesmo totalmente possesso, estava mal. Depois o Espírito de Deus na hora me orientou para dar água, colocar um pouquinho de azeite com 3 grãos de sal. Ok. E eu fiz, porque era a orientação do Espírito de Deus. Mas eu não posso pegar este momento, transformá-lo como uma doutrina, eu estrago a igreja. Não é bíblico. Sim. E ainda nós encontramos Eliseu numa certa cidade. A cidade era estéril. Nada se plantava e germinava, nada. Quer dizer, a terra era estéril. Não produzia nada. Mas Eliseu, quando é anunciado como servo de Deus, de maneira que fosse ter com aquele povo, qual é a orientação que Eliseu teve da parte de Deus? Pegou sal, foi até a nascente do rio, declarou palavras e que diz que nesta cidade não haja mais esterilidade, e colocou sal na nascente do rio. E esta palavra do homem de Deus se tornou como vida naquela cidade. Mas não posso pegar aquela experiência de Eliseu naquele momento e aplicar, por exemplo, como uma doutrina na igreja que faço parte como pastor. Sim. Não posso fazer isso. Até porque no Novo Testamento que o nosso modelo é Cristo, Cristo também fazia as coisas que pela inspiração, porque Jesus é Deus. Sim. E tudo que fazia não tinha por que as pessoas terem dúvida. Vamos supor que ele encontra um homem que era mudo e era gago, o famoso Efatá. O que Jesus faz? Quando chega naquele rapaz para que ele falasse, Jesus cuspiu na boca. Sim, sim. Jesus teve que cuspir, não é verdade? Mas Jesus não nos apela que a gente pega neste conteúdo e fizemos como doutrina. Sim. Não. Então é basicamente isso. Então não se aconselha muito usar a fumaça. Até que A eu vi fumaça, também alguns na lugares. verdade, eu não diria, por exemplo, como servo de Deus, não diria que o que usa não usa. Primeiro, por que usa? O que nos move a usar? As lições. Certo, porque se for, por exemplo, como uma doutrina, isso pode chocar. Mas se não for como doutrina, uma orientação momentânea do Espírito de Deus, todos nós já fizemos. E é razoável. Pode-se usar água, pode-se usar sal. Água. Pode ser água normal, pode ser uma água que a gente consagra e dá ao paciente espiritual, se assim podemos considerar. Ao paciente espiritual, se calhar pode parecer que é um curandeirismo, né? Mas ao irmão que estiver a passar o problema, só com orientação do Espírito de Deus. Se não for da orientação da parte de Deus, não convém. Chega a ser normal vender essas águas por um preço muito alto. Eu acho que vender a água nem por um preço exorbitante, nem por um preço não exorbitante, não acho conveniente. Amém. Não, porque eu já ouvi muitos relatos de que tem igrejas também que vendem como um azeite, a água que o pastor orou para simplesmente usarem. Porque, primeiro, quando é que eu não quero cá, não condeno ninguém, né? E até porque até mesmo Deus, nós não somos contra as pessoas, mas somos contra as ações das pessoas. Repara, eu sou pastor, estou a cuidar de um rebanho, estou a dirigir um rebanho. Ok, então se estou a conduzir um rebanho, estou a dirigir um rebanho, o que devo fazer
esse rebanho que me foi dado, sei que sou mesmo pastor. Então, esse rebanho me foi dado para eu cuidar. Logo, tudo que estiver ao alcance para o bem da ovelha aqui, para a ovelha do Senhor, que eu estou como responsável para cuidar, não tem por que cobrar, porque é meu papel. É tipo um pai que cuida dos seus filhos, o pai nunca vai te cobrar nada para você viver na casa dele, para comer, para beber. É direito dele como pai. Então, se eu sou pastor deste rebanho e eu acho que a minha ovelha está a passar um problema, não devo lhe vender. Vou lhe vender porque a água. Porque então, porque a minha preocupação, a minha alegria é que a ovelha que está no meu aprisco esteja bem. E esse estar bem eu tenho que fazer em todos os sentidos. Se é financeiro, é financeiro. Se é fisiológico, é fisiológico. Se é espiritual, também é espiritual. Então, logo, fazer venda, quer de perfume, quer de água, outros meios que se usa, eu não acho correto. Amém. Não acho correto. Amém. Não se acha correto fazer a venda de água, perfume, outras coisas, né? Certo. Não é correto. Não é correto. Amém. Se calhar quem se pergunta, na verdade, eu tenho batalhas, tenho muitas batalhas, que às vezes não consigo determinar, não consigo notar como começaram, o que eu fiz para ter isso. Será que podemos encontrar uma ligação entre batalha e maldição? Na verdade, toda batalha espiritual, se não for bem resolvido, ou se não tivermos preparado para tal batalha, pode sim, senhor, acarretar consigo uma maldição. Por quê? Primeiro, qual é a intenção original do inimigo nos combater? Sim. Claro, ele quer nosso mal. E se ele encontrar uma fragilidade, porque ele não vem atacar, como se diz, né? Que o inimigo não vem nos atacar para nos oferecer rebuçado. Ele, quando vem nos atacar, ele vem com um objetivo, certo? Ele vem com um objetivo para nos prejudicar. Isto ao lado, ou sentimental, ou mesmo acadêmico, ou financeiro, mas alguma coisa de ruim que vai ter que fazer para nos prejudicar. Então, se o plano dele for concretizado, claro, já estamos diante de uma maldição. Não é verdade? Ok. Mas agora, se nos encontra bem unidos, estamos revestidos do Espírito de Deus, Jesus já está em nós estamos em Cristo Jesus, é impossível. É impossível. É bem impossível mesmo. É tão impossível. E como é que nós podemos compreender familiares que determinam, na verdade, como as minhas sobrinhas vão ser, como as minhas filhas vão ser, como a minha geração será. Isso chega-se também uma maldição que muita gente vive dentro disso. Às vezes nós nascemos, já encontramos palavras lançadas, Certo. já encontramos esse percurso dessa maldição. E como é que eu posso, na verdade, se livrar disso? Ok. Primeiro, olha, estava no mundo espiritual e estamos a falar de um grande tema, batalha espiritual. O que nós muito não entendemos é como o diabo trabalha. Primeiro, o diabo trabalha pela ignorância. Quanto mais formos ignorantes, não damos poder ao inimigo. E quando é que nós somos ignorantes, e por vezes é coisas simples, repara que às vezes nós temos crianças em casa, isso mais para os pais, está ali a criança, falhou, né? Como qualquer criança, qualquer ser humano, está sujeito a erro, falhou e nós lançamos palavras de maldição. E por vezes chamamos seu cão de merda. Sim. Cão. Ou então lhe atribuímos
nomes, né? Adjetivos que não têm nada a ver com ele. E o mundo espiritual trabalha com palavra. Toda palavra lançada, isso carrega consigo um poder. Por isso, se vermos Gênesis capítulo 1, Deus, quando foi fazer o universo, Deus não começou logo a usar matéria. Deus começou a usar a palavra. E tudo que falava se materializava. E que aparente, o incrível que parece. Às vezes nós pensamos que não é porque é ser Deus. Não. Nós também, como somos imagem e semelhança de Deus, as nossas palavras têm poder no mundo espiritual. E por vezes, por uma simples palavra lançada, a pessoa carrega uma maldição por causa disso. Agora, e por que as pessoas fazem isso? Por causa da ignorância. Porque quando as pessoas têm conhecimento, dificilmente as pessoas fazem as coisas mesmo tendo conhecimento, a menos que querem caminhar no ponto de vista no ponto de vista cínica, ou então na arrogância, claro. Já não é ignorância, porque ignorância é falta de conhecimento. Diferente do cinismo. Um cínico é alguém que tem conhecimento, mas ainda se faz mesmo assim com cinismo. Ok, então é mais ou menos isso. Até porque a Bíblia nos diz no livro de Oséias 4:6 de que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então é necessário. Amém. Amém. Está muito boa a entrevista, muito boa. Mas o nosso tempo já se foi. Esse é um tema que, na verdade, tem que ter muito mais tempo. Certo. E a gente vai estar aqui novamente com o pastor para a gente dar continuidade. Eu creio que você tem aí muita dúvida, muita coisa para que você possa entender. Então, não esqueça, subscreva ao canal, comente, faz pergunta. A gente vai estar aqui repetindo novamente o mesmo tema com o mesmo pastor, que é o pastor Emanuel. É uma bênção. Que Deus abençoe a tua vida, tá? Amém. Pastor, como dissemos, estamos em nossa reta final do programa. Temos aqui uma regra de que antes de terminar, o pastor recebe a palavra, vai dar algumas palavras para depender do pastor para casa, né? Do que o pastor vai querer, na verdade, falar para os nossos telespectadores. Ok. Na verdade, para nossos internautas, nossos telespectadores, o mundo precisa de um único meio para que se livre de toda a armadilha do inimigo. É Cristo Jesus. Não existe um outro elemento para combater o diabo que não seja Jesus. E por isso é que no universo atual, nos tempos atuais, por as pessoas ignorarem a Jesus, abandonarem a Jesus, por isso é que nós temos visto o mundo a caminhar conforme está caminhando. Se o mundo percebesse quem Jesus, o propósito que na qual Jesus tem para eles, as famílias não estariam destruídas. Hoje a sociedade não estaria conforme está. E o diabo não estaria a destruir a sociedade conforme tem estado a destruir. Está a destruir por quê? Porque as pessoas preferiram estar distante de Jesus. E quando assim acontece, é mesmo um caos. Viu? A destruição acontece por causa da nossa ignorância. Quanto mais você ignora a presença de Deus, você ignora o princípio de Deus, você está a cair numa maldição, perdição. E contra esses filhos, na verdade, muita coisa terrível vai vos acontecer. Por isso que eu vos peço, receba Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Porque Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que você precisa. Minha irmã, não há outro caminho que nós vamos ver, não há outro caminho que nós vamos seguir, a não simplesmente Jesus. Ele é tudo que você precisa, amém? Então, fechamos nosso programa. Bye, bye. Te esperamos na próxima. Bye, bye.